pessoal, bem-vindo ao Papo de Escola número 10. E hoje está aqui eu e o Rodrigo, eu, Lara e o Rodrigo Bacelar. Nós vamos falar sobre um tema que eu estou ansiosa para a gente conversar sobre. E o tema de hoje é se alimentando de feedback. Rodrigo, como vai? Oi, Lara! E aí, pessoal, tudo certinho? Gente, esse tema ele é muito interessante. Eu gosto de falar desse tema e Lara fica eufórica, né, quando fala desse tema, porque os feedbacks, quando bem feitos, eles são direcionadores, eu posso dizer assim, né? Eles ajudam a gente a direcionar o nosso projeto, a direcionar a nossa diretriz de aprendizado, o que é que a gente quer, aonde a gente está querendo chegar e se a gente está no caminho certo. Então, os feedbacks, eles têm esse poder, mas, em contrapartida, eles têm que ser muito bem aplicados, muito bem explicados, para que quem está dando feedback tenha noção exatamente do que ele tem que avaliar, analisar e, a partir daí, ajudar o professor, o facilitador, na condução, né, daquele aprendizado ali que está sendo passado para ele. Eu tenho uma pergunta aqui antes da gente começar. Vamos pensar, quando a gente fala de feedback, dentro do contexto educacional, a gente está falando sobre o quê? Dentro do contexto educacional, a gente, quando fala em feedback, a gente está falando justamente em ter a possibilidade de analisar os passos, até metodológicos, que a gente está fazendo. Porque, por exemplo, se a gente está observando, a partir de feedbacks dos alunos, que eles não estão absorvendo bem o conteúdo, eles estão inseguros em relação àquele conteúdo, eles não estão conseguindo acompanhar aquele conteúdo, né? Isso mostra a gente que o caminho que a gente está seguindo não é correto e permite que a gente possa traçar novas metas e buscar novas metodologias, novas ferramentas para tentar facilitar o aprendizado daquele aluno. Então, acho que o feedback ele ajuda muito a gente compreender melhor e ter uma noção melhor do que a gente pode ter como resultado, né? Esse feedback, ele permite uma retroalimentação do processo, né? Então, a gente está fazendo, está recebendo feedback, está vendo se está certo e continua. Se está dando errado, não está dando certo, não está tendo bom retorno dos alunos, modifica, segue um caminho diferente. Então, como eu disse, ele serve muito para direcionar o nosso trabalho. Pelo que eu estou vendo você falar, eu acho que feedback nesse contexto seria dar voz ao aluno, né? Ouvir a opinião, ouvir a contrapartida, porque a gente traz muito a visão do professor, o que ele acha, como é que a aula está indo, como é que o professor que avalia e tal. Eu acho que o feedback seria a forma de ouvir dos alunos, né, a opinião deles sobre como as aulas estão, sem necessariamente ter que considerar a nota, como que eles estão indo em relação à nota. Eu não sei no seu contexto escolar, Rodrigo, aqui na universidade que eu dou aula, eu tenho avaliação, quer dizer, estruturalmente falando, assim, de forma formal, há uma avaliação ao fim do semestre, em que todos os alunos precisam preencher como se fosse um questionário para dizer como foram as aulas de cada professor que eles tiveram. Tem alguma coisa semelhante aí? No ensino médio não tem, né? Existe, às vezes, uma avaliação institucional que é feita pelos coordenadores, conversando com alguns alunos, que não é uma coisa, não é institucional, na verdade é algo mais local, né, pontual, mas já na faculdade, no ensino superior, numa faculdade que eu trabalhei numa faculdade de medicina, era institucional essa avaliação, né? E essa avaliação, quando é institucional, ela tem que ser, como eu falei, ela tem que ser muito bem aplicada, tá? E muito bem explicada, porque essa avaliação, quando é institucional, ela é mais abrangente. Ela não é só, né, da questão avaliando o professor, avaliando metodologia, avaliando frequência, assiduidade, atraso, mas avaliando a estrutura da instituição também. É uma avaliação mais abrangente. Então, você acaba tendo feedback não só daquele ponto do conhecimento ali, daquele professor como passador, facilitador do conhecimento, como também da instituição como um todo. O problema que eu acho dos feedbacks é justamente, às vezes, a falta de maturidade de alguns alunos. Por quê? Porque se você é um professor que cobra um pouco mais, se você é aquele professor que é um pouco mais considerado carrasco, às vezes eles querem descontar no professor no feedback. Peraí, Então, deixa eu interromper você que antes da gente chegar nesse ponto, eu acho que então a gente não está falando do feedback do fim do semestre, né? Não. Nesse caso, a gente está falando de um feedback
constante, que é ouvir os alunos de forma recorrente durante o semestre? Na verdade, qualquer tipo de avaliação ela deveria ser construída ao longo de um período e não ser algo pontual. Porque quando a avaliação é algo pontual, no final do semestre, é só um retrato que, às vezes, pode pegar só um retrato do final do período. Você teve problemas naquele final e aquilo acaba se retratando ali. Quando você tem feedbacks constantes, né, e você acaba vendo a evolução ou não. Então, quando o feedback ele é feito de forma contínua, em vários momentos ao longo do semestre, ao longo do ano, ao longo da unidade, você tem como ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. E não ficar preso a algum evento que possa ter acontecido que influencie diretamente no resultado daquele feedback, trazendo um feedback negativo para um professor, por exemplo, também. Eu Né? acho que Então, eu acho que você está trazendo um ponto muitíssimo relevante. O momento de ouvir o feedback. Qual é esse momento? Porque, na minha experiência, quando a gente continuava a colher esse feedback no fim do semestre, igual você está falando, perdi o sentido, porque era basicamente escrachar o professor ou elogiar. E esse feedback que tem um fim, ele não retroalimenta o processo, né? Então, meio que o professor no outro semestre, depois das férias, ia pensar sobre isso e tomar uma decisão. Então, eu acho que o momento do feedback e o feedback recorrente é o que faz toda a diferença. Então, eu acho que a pergunta agora seria assim, quais são os momentos que a gente deve ouvir o feedback, ou se isso é uma coisa que precisa ser formal ou informal, o que você acha? a questão toda é o seguinte: eu acho que tem que ser algo feito de forma contínua ao longo do período, mas eu acho que ele tem que ser organizado da seguinte forma: a gente pode começar, a minha ideia, né, a você observando as expectativas do aluno no início. Quais são as expectativas que o aluno tem perante aquela disciplina, perante aquele semestre? E a partir daí a gente vai fazendo, ao longo ou nos finais das avaliações, novas coletas de dados, que a gente pode até aproveitar o momento de uma aplicação de uma avaliação, um momento prévio, né, para que ele possa preencher o questionário de forma online ou de forma, né, presencial, no caso lá, um formulário, e a partir daí a gente ter, pelo menos ao longo da unidade ou do semestre, 3 momentos, onde você possa coletar as expectativas iniciais dele, como está no meio do processo e como está no final do processo. Veja que eu tenho uma visão mais ampla, porque é como um teste. Eu vejo que um feedback, às vezes, ele é como um teste. Ele é pontual e traz um retrato daquele momento. Se eu tenho, pelo menos, 3 momentos diferentes, tá, eu posso ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. Então, eu vou perceber, poxa, realmente o aluno ele começou a ficar mais desleixado, ele começou a perder o interesse. O que é que está acontecendo aqui? Ah, mas só no final que ele veio reclamar, então todo o período foi bom e só o final foi ruim? Provavelmente é porque ele não estudou e as notas impactaram nesse feedback. Então, a avaliação desse feedback é importante. E o detalhe, esse feedback ele tem que ser quanti e quali. Ele tem que ser quantitativo, com perguntas objetivas, e qualitativo, com perguntas abertas. Tá? Porque é necessário que o aluno se expresse também. Tá? É necessário a gente ouvir o que ele tem a dizer. Óbvio que a gente vai descartar alguns extremos. Então, se a gente tem pelo menos esses 3 pontos, né, do início, meio e fim, a gente passa a ter uma visão mais ampla do processo como um todo. Porque, quer ver outro erro também que acontece? O professor é bonzinho, é legal, dinâmico, gente boa, tal, aí tem uma avaliação massa. Poxa, mas será que mesmo com essa avaliação sendo boa, não tem nada a ser melhorado? Será que o que está perfeito não pode ficar melhor? Então, é até um risco quando um professor recebe sempre feedback bom. Ele acaba se acomodando também. Ah, eu estou fazendo meu trabalho perfeitamente bem, não vou atrás de novidades, não quero trazer novas metodologias, não quero aplicar novos conceitos, do jeito que tá bom. Então, até um feedback positivo, constante, acomoda o professor. Às vezes, dá uma sacudida no professor é legal, de forma correta, né? Não escrachando o professor, óbvio, mas chamando a atenção, ó, o que está acontecendo pontualmente aqui? Essa turma está com esse problema? Eita, foi numa avaliação que eles tiveram um problema? Não, né? Provavelmente na metodologia que eles estão sentindo dificuldade. E eu senti uma dificuldade muito grande porque na faculdade de medicina era uma metodologia ativa, aprendizagem significativa, que era o Problem Based Learning, né? Based Learning, né? Que é o PBL, tá? E naturalmente os alunos que vinham do ensino tradicional, todo o ensino médio, chegava na faculdade de medicina no primeiro período, introduzia o PBL e era PBL. Então, o aluno tinha que modificar completamente. Então, ele sentia esse impacto. E eu, como pegava os primeiros períodos do aluno, era o que os professores do primeiro período, que mais apanhavam.
nesse sentido, porque estávamos explicando ao aluno uma nova metodologia que ele não queria no começo, depois ele se acostuma e vai engrenando, mas então a gente passava por todo esse processo. Né? Então, era normal ter vários feedbacks negativos em relação à metodologia, né? Porque eles tinham essa dificuldade de entender, já que eles vinham do ensino tradicional. Eu acho isso super interessante, porque eu gosto muito desse título, Se Alimentando de Feedback, porque eu acho que é realmente isso, é insumo para o professor, sabe, o feedback. Desde que eu comecei a dar aula, 2 anos atrás, aqui na universidade, eu não sabia muito bem, eu tinha experiência de aluna, eu fui aluna de mestrado na mesma universidade, só que eu não tinha muito a experiência de como que deveria fluir a aula da graduação, né? E aí eu comecei a dar projetos, e no fim eu fiz igual você, perguntei as expectativas no início, e aí, no fim de cada projeto, a primeira disciplina que eu ensinei tinham 5 projetos. No fim de cada um, eu pedia feedback. E meu feedback era completamente aberto. Eram 2 perguntas somente. O que que você gostou desse projeto e o que que você mudaria para os próximos projetos? 2 perguntas somente. E aí, por que que eu gosto de pôr perguntas abertas e simples desse tipo? Porque eu acho que o aluno vai colocar o que é mais latente. Se eu fizer perguntas sobre vários tópicos, ele vai trazendo respostas, mas se eu pergunto 2 coisas, ele vai falar o que está mais latente naquele momento. E aí eu acho mais fácil priorizar o que tem que mudar. Então, essa recorrência do feedback é tão importante porque a gente mostra para o aluno também que ele está sendo ouvido. Porque o pior do feedback, eu preenchi aquele tanto de formulário, nunca me deram resposta de nada. Mandaram aquela survey que manda para a gente no e-mail, a gente preencheu, nunca ficamos sabendo o resultado. Então, é muito desrespeitoso, eu acho, até você pedir um feedback e depois a pessoa nunca mais ouvir aquilo. Então, eu acho que é muito importante mostrar para a pessoa o que você está fazendo depois de eu ter ouvido a opinião dela. E aí, normalmente eu faço a sessão de feedback, e aí, na aula seguinte, eu trago os pontos principais, dizendo, olha, muita gente pediu isso, muita gente falou sobre isso, então eu transformo o feedback em ação. Então, a partir disso, nós vamos tomar essas ações. E eu acho isso que você disse, tipo assim, de não esperar o fim do semestre, super essencial, porque cada turma é uma turma. Não tem como eu pegar o feedback da turma de hoje e aplicar na turma do semestre que vem, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Você falou das perguntas também, né? Se é quantitativa ou qualitativa. Como devem ser as perguntas de um feedback? Eu gosto de fazer perguntas simples para ouvir o que está mais latente da pessoa, assim. Claro que, igual você disse, às vezes perguntas qualitativas e quantitativas ajudam a dar uma visão geral de tudo, né? Do tópico que você quer ouvir. Legal demais, Rodrigo. Massa. É porque assim, o feedback ele não pode ser tendencioso. A coleta do feedback das informações não pode ser tendenciosa. O que é que acontece com alguns grandes grupos de ensino? Eles usam feedback para justificar possíveis afastamentos de professor também. Então, assim, é complicado essa questão, porque o professor fica meio encurralado. Eita, se meu feedback não for legal, se o retorno dos alunos não for legal, eu estou lascado. Se isso for recorrente, aí é que eu estou lascado mesmo. E, na verdade, às vezes, é marcação dos alunos mesmo, por ser um professor que cobra mais, que é mais dedicado, que isso acontece realmente. Tá? Então, os grandes grupos, eles preferem muito mais o quantitativo, porque se aplica em grande quantidade, em grande escala, e a resposta é mais rápida, é só você marcar lá. Né? Eles colocam uma variação de 0 a 100, ou de pontuação de 1 a 10, coloca o que ele quer avaliar, frequência, metodologia, didática, essas coisas. E aí é que está o problema. Será que um aluno realmente, mesmo sendo aluno de nível superior, ele tem competência e conhecimento para avaliar a didática de um professor? É aí onde eu falo o ponto que é necessário maturidade no momento de dar um feedback, para deixar o emocional um pouco de lado. E também, além da maturidade, é importantíssimo você explicar ao aluno cada tópico daquele. Quando eu estou falando em didática, é o seguinte, você entende bem o que o professor fala? Ele passa as informações de forma mais leve, de forma tranquila, tá? Ele tem a possibilidade, ele permite que você participe
né, fazendo perguntas, né, realizando algumas intervenções ao longo do processo. Será que o aluno tem noção realmente disso? Ou vai dizer, ah, não, esse professor é muito chato, a didática dele é uma porcaria. Então, é muito importante que isso se torne um processo institucional, que a gente possa atrelar questões quantitativas, que são de respostas mais rápidas, e deixar um ambiente também aberto para algumas perguntas quali, ou um local para que o aluno pudesse falar de algo que estivesse incomodando ele, tá? E que fosse a questão qualitativa, depois feita uma avaliação, e como você falou, é importante mostrar ao aluno que tem um porquê dele estar fazendo aquilo. Ele tem que ver as mudanças em relação àquilo, seja dos professores, seja do corpo docente como um todo, seja da coordenação, seja da instituição. Ele tem que visualizar isso. E ele tem que receber o feedback dele. Porque não adianta só a gente receber o feedback dessas informações, ficar só para a gente e eles não virem mudanças, eles não receberem o feedback também. Então, isso tem que ser, nem que for numa reunião do coordenador com representantes dos grupos, das salas, e ele repassa para os alunos, não precisa ser com o grupo todo, porque a gente sabe que falando com muita gente acaba gerando confusão. Mas é importante que as instituições compreendam que o feedback não deve ser uma arma na mão deles, e sim uma ferramenta de melhoria, né, para ajudar o professor a melhorar a sua didática, a melhorar as suas metodologias, a buscar novas ferramentas e ajudar os alunos também a compreender melhor o papel deles dentro do processo, né? Incluir o aluno, tornar ele não um mero telespectador, mas tornar ele um participante, né? Eu sou muito adepto da aprendizagem significativa. Eu acho que o aluno ele tem que ser o centro do processo de ensino-aprendizagem, né? E não o professor. Então, a gente trazendo essa participação, fazendo com que o aluno participe da construção desse projeto, né, pedagógico, e acompanhando isso, aí eu acho que ele acaba se engajando melhor e dando feedbacks melhores. Muito interessante isso. Eu acho que a gente está focando aqui também no feedback institucional, que a coordenação ou a direção criam, né? Você acha, no seu ponto de vista, você acha que o professor também pode criar esses feedbacks? Ou a gente deve ficar restrito aos feedbacks que são institucionais? Não, quando eu falo feedback, existem os feedbacks institucionais, mas dentro dos institucionais a gente pode incluir também o feedback em relação a cada disciplina ou é, a grupo de facilitação que está acontecendo ali, tá? Mas o professor deve fazer o seu individual, porque quando eu falo das expectativas do aluno, eu já estou falando do feedback individual que o professor pode fazer. Em 10 minutinhos, no início da aula dele, se apresenta, conversa, né? Eu gosto muito de trabalhar com aquela questão do contrato, né? A gente tem direitos e deveres, vamos ver aqui no que é que a gente se equaliza, o que é que a gente faz, como é que vocês fazem, como é que eu faço, como é que a gente vai se comportar ao longo da disciplina, né? E a gente faz esse feedback de expectativa do aluno. Então, ele preenche rapidinho, você dá uma olhada, dá uma analisada, aí pode ser online, no Forms, pode ser no papel, tá? Você organize e dê para ele lá, depois você dá uma olhadinha. E aí você coleta essas informações. Aconteceu um caso muito engraçado comigo, foi o seguinte, eu tive um problema com a turma de medicina no anterior, né? Por conta de uma avaliação prática, que deu um problema lá e uma galera tirou nota baixa, mas foi porque realmente eles não fizeram corretamente o que deveriam fazer. E eu tinha recebido um feedback negativo, né, em relação a essa prova prática, essa avaliação que refletiu no feedback final. Eles pegaram esse rancor dessa prova na primeira unidade e descontaram na avaliação final, né? E aí eu fui chamado para conversar e expliquei, mostrei lá na qualitativa que tinha acontecido pontualmente um evento, né, um problema nessa avaliação. Beleza. No outro semestre, para tentar evitar isso e a gente não ter esse problema, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma da expectativa e após a avaliação, na semana após a avaliação, eu fiz busquei um feedback deles em relação a como estava andando a aula e como foi a avaliação, né? E, óbvio, sem nome, eles preenchiam lá tudinho. E eu, quando fui, achei massa os feedbacks, eles gostaram, que a gente tinha conversado antes e depois, né, da avaliação. Eles gostaram muito, tá? Foi bem diferente do feedback da turma anterior. E quando eu fui comentar com alguns colegas professores, a resposta de um foi assim, que um falou: mas também você queria o quê? Você fazendo a avaliação, estando lá presente na frente dos alunos? Eu disse, sim, mas o que é que a minha presença estando ali, se era sem dar nome nas fichas e eram perguntas abertas?
sobre o que é que a gente fez. Eu não entendi. Ou seja, é como se eu estivesse condicionando o aluno a dar um feedback legal só porque eu estava ali. Poxa, não tinha nome. Eu não tinha como estar decorando. Era uma turma de 50 alunos, né? Então, existe também essa questão de que tem que ser um negócio totalmente informal, o professor não pode estar presente, porque eu não acho isso. Eu acho que se não está tendo o nome do aluno, se as perguntas são informais ou não mais abertas ou pontuais, mas que você permita que o aluno responda, esteja tranquilo para responder, eu até da sala. Mas é engraçado a resposta que eu recebi. Não, mas você estando presente lá meio que intimidou os alunos. Eu disse, é estranho, eu até achei, deu vontade de rir na hora, né? Porque eu disse, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu deixei claro, não coloquem o nome de vocês. Quem quiser colocar, esteja à vontade. Mas quem não quiser, então eu percebi que essa turma teve ela se percebeu participante do processo e foi uma das melhores turmas que eu tive e eu passei a fazer isso a partir daí, porque eles se sentiram realmente participando do processo, né? Exato. E eu acho muito boa essa fala sua, porque às vezes a gente pensa que feedback é como se fosse uma avaliação do professor, assim, né? Tipo, olha, galera, cuidado, porque se você tirar nota baixa nesse feedback, já era, você vai ser demitido. E não é isso, né? A gente tem que se alimentar do feedback, é como se aquilo fosse insumo para as nossas próximas ações, né? Acho que a gente podia mudar um pouco o foco agora, falar de formas práticas, como que a gente organiza esse feedback, assim. Você citou um pouco sobre ferramentas e sobre perguntas, eu acho que a gente poderia falar um pouco disso. Eu acho que o feedback é muito importante, principalmente para quem está fazendo aula online, porque é difícil a gente perceber, né? Não tem aquela expressão, não tem a convivência com os alunos, então é muito difícil perceber a opinião deles e como eles estão se sentindo sem perguntar, igual normalmente a gente pode fazer no contato face a face, né? Eu basicamente uso ferramentas online para o feedback, então eu uso o Mentimeter ou o Paulive, são dois que eu uso, e eu acho que o Mentimeter ele é ótimo, porque a pessoa não precisa se identificar e todas as respostas aparecem na tela. Então, normalmente eu faço assim, gente, a pergunta está aí, acessem o celular pelos celulares de vocês e respondam. Então, eles não precisam se identificar, não tem nome, mas as respostas vão aparecendo na tela. Então, todo mundo tem acesso, todo mundo pode ver o feedback da turma em geral. E aí, depois eu compilo isso e trago em tópicos, em ações. Digo, olha, isso foi muito recorrente, a gente vai fazer isso. Isso daqui foi muito recorrente, se eu não puder pegar aquilo e usar para frente, eu falo, ó, isso foi muito recorrente, mas infelizmente nós não podemos ter essa ação, então vamos ter essa. Então, eu acho que cabe ao professor avaliar o que é factível e o que não é, no ponto de vista educacional, mas a gente precisa dar uma resposta a todos os feedbacks que recebemos. Então, normalmente eu faço isso, deixo tudo visível para todo mundo, as respostas, e vou comentando, inclusive, as respostas, ou no dia seguinte, na próxima aula, eu falo quais são as ações tomadas a partir de então. E você, quais são as ferramentas que você normalmente usa e como que você conduz essa sessão de feedback? Pois é, Lara, o feedback ele tem que primeiro você saber para que você quer o feedback, qual é a finalidade do feedback. O feedback é para você ver engajamento dos alunos nas aulas online, isso é um problema hoje, né? Você vê uma câmera ligada, é raríssimo. Mudou a falta, que a falta é câmera desligada hoje, né? Porque o aluno pode estar dormindo, pode estar passeando, pode estar comendo, né? E também a falta de engajamento pode ser vista no feedback simples. Você pode estar fazendo feedback continuamente. Então, no meio da aula, você faz um formezinho com 2 perguntas sobre aquele conteúdo e você já percebe o engajamento do aluno na medida que eles começam a fazer. Pô, tem 35 alunos numa sala, só 10 estão fazendo atividade, e o Forms permite que você tenha esse acompanhamento em tempo real. Então, se você quer ter um feedback de engajamento, você pode fazer um Forms, né? E aí ele responde ali no Forms, você deixa aberto e acompanha quem está fazendo, que horas ele mandou, né? A quantidade de AC, você pode fazer na forma de um teste, que imediatamente ele recebe, que isso é importante, ele receber a informação se acertou ou se errou também, de forma imediata, né? Para essa questão de engajamento, né, e de feedbacks, eu gosto de usar também a questão do Socrative, no caso são testes que também permitem a gente dar um feedback online, porque quando a gente fala de feedback, não é só uma avaliação, né?
que possa ajudar a metodologia, mas um feedback de que o aluno possa ter aquela resposta de forma imediata. Então, depende do qual a finalidade de você ter o feedback, né? Mas, no meu caso, quando eu acho interessante uma fala que você colocou aí, achei muito interessante a questão da parte emocional. A gente fala muito da questão cognitiva, né? Habilidades não tem muito, né? O que a gente trabalhar na parte online, né? Habilidades manuais, né? A gente pode trabalhar habilidades perceptuais, mas a parte emocional está sendo muito deixada de lado. E eu percebo que, às vezes, é necessário a gente, para trazer esse aluno para uma maior participação nesse ambiente online, a gente tem que trabalhar o emocional dele também, mostrar a importância, criar um vínculo, uma conexão, tá? E o Mentimeter, ele tem uma finalidade interessante, né? Porque você pode começar a aula falando, e aí, me diz aí como você está se sentindo hoje. Pô, eu tô bad, eu tô não sei o que, tal. Pô, aí você pode colocar um videozinho legal, mais na frente coloca uma música, e no final você faz de novo. E aí, me diz agora como é que tu estás? Então, assim, nesse caso, dá para a gente criar essa dinâmica tendo esses feedbacks. É como eu disse, a cultura do feedback ela tem que ser importantíssima, mas você tem que definir para que você quer esse feedback, qual é a finalidade desse feedback. Porque ferramentas são diversas. Se for um feedback de um teste, você pode usar o Forms, né? Você pode usar um Socrative para dar o feedback das respostas, para ele ver onde eles erraram, para você ver pontualmente onde há dúvida da maioria dos alunos e direcionar você para tirar aquela dúvida mais específica sobre aquele conteúdo. Tá? Você usar o Mentimeter, por exemplo, para poder fazer essa questão da avaliação emocional dos alunos, né, como eles estão se sentindo no começo, no final, né? Mas o feedback, uma coisa que você falou, a outra questão também que você falou anteriormente, é que um problema dos feedbacks, quando são institucionais da instituição, eles estão sendo usados, manipulados para realmente a avaliação do professor, e não para ajudar na construção do conhecimento, para ajudar na melhoria do profissional, né? Então, ele é mais como a avaliação do professor para saber se o professor está bem, se o feedback foi legal, massa. O professor pode melhorar? Pode, mas se ele está indo ruim, não, descarta e bota outro. Então, isso é um perigo, é um risco também. Mas ferramentas são inúmeras, então, dependendo do para que eu quero o feedback, eu posso usar o Mentimeter, posso usar o Socrative, de teste, posso usar o próprio Forms, tá? E aí eu tenho o feedback. E para ter um feedback legal do conhecimento geral, com uma forma de revisão, para eu saber o que é que eles entenderam do conteúdo, eu posso usar um Jamboard, por exemplo, para eles construírem, dentro do que eles aprenderam ali, tá? Criar conteúdos ali em forma colaborativa e ver o que é que eles entenderam, e aí eu passo a ter um feedback e saber, poxa, eu posso fazer um questionário sobre esse conteúdo, porque eu vi que eles não entenderam legal, para eles solidificarem melhor. Então, é onde eu digo, depende da finalidade, para que você quer essa questão do feedback. Tá? A partir daí você vai definir qual ferramenta se aplica melhor àquela situação. Legal demais. Pensando sobre o feedback em relação à didática, em relação às aulas em si, não em relação ao conteúdo, quais são as mudanças que você já fez na sua didática, nas suas aulas, depois de receber um feedback? Em relação a feedbacks... Eu posso começar dando uns exemplos aqui. Deixa eu pensar. Pode, começa aí, que eu estou pensando, lembrando aqui. Vai pensando aí, que tinha umas coisas passando pela minha cabeça, assim. Um deles que eu queria falar foi a primeiro semestre que eu estava dando aula, e aí os alunos apresentavam projetos, então normalmente eu trabalho com projetos, eles apresentavam projetos na quinta-feira, por exemplo. E aí todo mundo comentava, dava feedback lá durante o projeto, durante a apresentação, fazia pergunta. E aí, beleza, passou. Aí depois, na outra semana, um aluno falou, professora, para que a gente dá feedback para os colegas se depois eles não têm a chance de mudar o projeto, nem melhorar? Então, isso foi uma coisa que eu passei a adotar. E foi uma ideia vinda de aluno. E eu acho super incrível que sempre que os alunos apresentam, eles têm um dia ou dois, dependendo do nosso cronograma, para uploadar uma nova versão do projeto. Então, eles podem melhorar, refinar, mudar de acordo com o feedback que receberam na própria apresentação. Eu acho que esse trabalho é uma coisa essencial, que é a gente conseguir melhorar a partir das opiniões vindas de outras pessoas e reconhecer que a gente pode melhorar as coisas. Então, isso foi uma das coisas que eu adotei, não só para aquele semestre, mas comecei a adotar para todas as aulas que eu dou, que é permitir que os alunos melhorem os projetos que eles apresentaram, baseados no feedback que receberam.
Massa. Não, é isso que é importante, a contribuição deles. No feedback, assim, de aluno, no feedback institucional, é muita questão, assim, que eu sou um pouco rígido em sala de aula, né? Assim, eu não sou aquele professor tão engraçado que gosta de brincar. Então, eu já recebi feedback, por exemplo, ó, tu tem que ser mais divertido em sala de aula, né? Aí, beleza, eu acho interessante, porque isso traz a empatia, mas a questão de ser sério é diferente de ser rígido, né? E a gente tem que saber separar um pouco isso, né? Mas aí eu venho, depois desse feedback, você está muito sério nas aulas, tal, não sei o quê, né? Se tornando um pouco mais divertido, tal, não sei o quê, isso pode facilitar. E realmente eu percebi que facilita um pouco você se tornando. Agora, não é aquela questão, a diferença, né, da liberdade para a libertinagem, né? A gente também não pode brincar demais na sala, porque acaba, né, o aluno confundindo muito a questão. Mas eu tornei muito mais flexível nesse sentido, né? Tiro mais brincadeira na sala, tudinho, por conta de feedback até de alguns alunos, né? E de até algumas coordenações, né? Como assim, você é maravilhoso na questão do conteúdo, de passar o que os alunos entendem e tal, mas vamos melhorar essa questão da empatia? Eu disse, não, beleza, concordo, tá? Dentro da minha possibilidade, eu tentei melhorar isso. Isso foi uma questão minha, de um feedback que aconteceu. Legal. Em relação aos alunos, já aconteceu na questão de um projeto, né, de algumas aulas de habilidades que a gente teve lá nos grupos, que foi que eu levei uma questão um pouco mais lúdica para os alunos de medicina, como eles eram no primeiro período, né, que eram para montar com todos os detalhes, né, uma mitocôndria, a estrutura de uma mitocôndria, com todas as enzimas que participam lá, né, na matriz, na crista mitocondrial, de forma bem detalhada, e eu obrigava eles a fazerem com massa de modelar. Então, eu meio que já levava o projeto meio que, assim, eu não dava liberdade para eles pensarem, né? Então, eu dizia o que tinha que ter, constar, né? Mas, vocês compram a massinha, fazem com a massinha, pode ser um modelo 3D, 2D, mas usando massa. Aí um aluno me perguntou, professor, eu posso fazer sem ser de massinha esse molde? Porque eles faziam um molde grande, ficaram projetos lindos assim. E eu posso fazer de um material diferente? Aí eu parei e disse, mas a gente não já tem essa questão, o pessoal não já gosta de fazer. Não, mas eu queria fazer um projeto diferente. Então tá bom. Não, pode fazer. E aí acabei fazendo o seguinte, pô, então já que eu vou liberar para esse grupo, aí falei, galera, não precisa ser de massinha, não, de massa não, massa de modelar colorida e tal. Vocês podem fazer com o material que vocês quiserem. Me foi impressionante a criatividade deles. Ficaram modelos, depois eu até posso passar para a Lara ver algumas fotos que eu ainda tenho, ficaram modelos impressionantes em 3D, com material, fizeram com aquele plástico mais, aquele plástico, aquela borracha fininha, né? EVA. Fizeram EVA, fizeram com bola de isopor, né? Com citoplasma fluido, tal, não sei o quê. Então, assim, quando eu deixei eles livres para usar a criatividade, seguindo, né, o pedido de uma aluna, né? Então eu vi que eles renderam muito mais, se tornou muito mais divertido e o aprendizado foi muito mais fluido, né? Apesar de ser uma coisa mais lúdica, mas dentro de um conteúdo agregado a um conteúdo, não é lúdico por lúdico, é lúdico agregado a um conteúdo, mesmo a nível de superior, se torna muito interessante, né? E a possibilidade de ver a criatividade deles, então eles adoraram, tiraram foto, ficaram modelos maravilhosos. Então isso foi um resultado de um Legal. feedback de alguns alunos. Muito bom. Teve um também que eu lembrei aqui que ajudou muito no cronograma de aula meu. Então, assim, eu recebo muito feedback, eu sempre pergunto no fim do projeto. Eu recebo muito em relação, assim, tivemos muito tempo na primeira fase, faltou tempo para executar o projeto no final, faltou tempo para pesquisa. Então, assim, eu gosto muito desse feedback que ajusta a minha aula também. Então, assim, foi muito importante para mim ouvir a opinião dos alunos nessa questão do tempo, porque quando a gente planeja as coisas, a gente tem a nossa visão e é difícil ajustar ao tempo da turma, né? Cada aluno tem o seu, tem aluno mais rápido, mais devagar, então acaba que ajuda muito essa questão do feedback. Eu acho que é uma coisa que eu sempre pergunto, toda turma que eu tenho, e a gente vai fazendo ajuste de acordo com isso. Então, colher feedback durante o semestre também é bom para isso, para a gente medir o ritmo, assim, e vendo, ajustando de acordo com os ritmos individuais dentro do coletivo. É verdade. E o detalhe, a gente tem ferramentas hoje
que são bem interessantes, como, por exemplo, o próprio Instagram, né, o Facebook. Você pode criar grupos dentro do Facebook de alguns temas, de algumas temáticas, e a partir daí ver, interagir com o aluno. E também o próprio Instagram, onde você pode lançar alguns quiz ali, convidar os alunos para o Instagram, e eles respondendo aquele quiz, você vai vendo, né, a questão ali de como anda o entendimento do conteúdo, sociodinâmica, porque a gente trabalha com muitas turmas heterogêneas, isso é fato. Né? Dentro da própria turma, existe muita heterogeneidade na velocidade de aprendizado, né, de cada aluno. E quando a gente compara turmas diferentes, é que a gente vê que tem turmas que avançam mais rápido, estão mais lenta, mas todas têm que chegar lá na frente. Então, você vai moldando a velocidade dentro de cada turma. Às vezes, um fica um pouco mais atrasado, outra fica um pouco mais adiantado, e você vai tendo que lidar com aquilo. Então, o feedback ele ajuda muito a você a modular isso aí. Né? Mas eu acho que, como um pensamento final, o feedback ele se torna uma ferramenta muito importante para a instituição e para o professor. Para a instituição, no sentido de ajudar a melhoria do aprendizado do seu corpo docente, melhorar a estrutura, mostrar a participação do aluno naquele processo de ensino-aprendizagem, de construção ali do conhecimento e da estrutura, da didática da instituição. E, no caso do professor, potencialmente, para ele melhorar alguns comportamentos, melhorar a didática e também ter uma noção de como anda o aproveitamento dos alunos. Então, mas o detalhe mais importante, o feedback não pode ser algo pontual, feito uma vez só, ao longo da unidade ou do semestre. Tem que ser vários pontos ao longo do trajeto para que a gente possa ter uma noção mais ampla do que está acontecendo, interpretar melhor o que está acontecendo e poder se organizar melhor também, né? E até ter tempo de mostrar resultado, né? Baseado no feedback. Então, muito legal a nossa conversa de hoje. Eu vou resumir aqui alguns pontos que eu anotei. A gente falou muito sobre a importância do feedback ser contínuo, para ele ser aplicado depois nas próximas aulas. Falamos da importância do feedback para inicial, de se colher expectativas quando começa o trabalho com uma turma específica, para que depois a turma se sinta ouvida, né? Que a gente vai mostrando ao longo do tempo como a gente incorporou aquelas expectativas dentro da nossa didática. Falamos de algumas ferramentas para a gente aplicar feedback dentro da sala de aula, de uma forma mais informal ou até de uma forma mais institucional. E falamos de como o feedback é importante para alimentar mudanças, né? Como se fosse inputs para a gente ter novas ideias, novos problemas para a gente pensar e mudança de postura. Muito legal, Rodrigo. Foi bom demais o nosso papo. Espero que as pessoas aqui que estejam ouvindo a gente tenham gostado. Se você tem alguma dúvida sobre nossa forma de conduzir feedback, por favor, deixe aí sua pergunta. E se você tem também alguma ideia que a gente não falou aqui, pode deixar aqui nos comentários abaixo também. E a gente vai tocar nesses assuntos nos nossos próximos papos. E esse foi o Papo de Escola número 10. Muito obrigada por estar aqui com a gente, e é isso. Um tchau final para a gente, Rodrigo. Tchau, galera, e vamos aplicar essa cultura do feedback, beleza? Para que a gente possa ter um rendimento, uma qualidade no nosso comportamento, no nosso aprendizado, no nosso ensino muito melhor. Um cheirão para todo mundo. Valeu, tchau!